Estamos aqui com a nova série As Matérias do Amor. A primeira matéria que a gente falou foi sobre a química, e a química é uma coisa muito falada a respeito de amor, por conta da atração que os feromônios exercem uns sobre os outros, né? Então, as pessoas se atraem em função dos cheiros e em função da saúde que está por trás disso. Por favor, veja a aula de química para você entender que esse negócio de cheiro não é uma coisa tão simples assim, tá? Não é só passar um perfume e tá tudo certo na sua vida, você vai para balada e ok. Aí a aula de matemática desapareceu do site, eu não sei o que aconteceu, então estamos aqui novamente gravando a aula de matemática. O que significa a gente falar sobre matemática e relacionamentos? Você vai me dizer assim, o que que tem a ver, né? Eu não estou aqui fazendo conta para saber se ele é compatível comigo ou não. Eu já estou casada com uma pessoa, como que eu vou colocar a matemática no meu dia a dia? E também não estou falando sobre pagar boletos, apesar de que isso vai ser uma pequena parte do nosso trabalho de hoje. O que que é isso, então, da matemática na hora da gente trabalhar os relacionamentos? As matérias da escola ajudam muito a clarear as áreas escuras que a gente tem com os nossos relacionamentos e a gente não percebe. A matemática é o seguinte: você pode ter um relacionamento, o ideal de um relacionamento, né? O mundo ideal não existe, mas assim, o ideal é que a gente tenha duas pessoas que sejam compatíveis, que sejam equilibradas, que sejam harmoniosas e que elas juntas, então, tenham uma vida mais expansiva, mais gostosa. O que que eu quero dizer é que o ideal não existe, porque não somos seres prontos, iluminados. Sempre temos áreas da vida que estão, né, complicadas, que não estão fluindo muito bem. Às vezes é um relacionamento com o filho, às vezes é o trabalho, e às vezes a nossa psique, o nosso emocional está prejudicado. E a gente pode não ser essa pessoa tão leve, tão gostosa de se relacionar. Porém, isso não quer dizer que a nossa vida seja um fracasso. Somos pessoas em construção e temos sempre áreas para melhorar, né? A gente sempre a nossa comparação de melhoria como ser humano não é com o vizinho ou com aquele cara lá da rede social que a gente olha e acha que a vida dele é perfeita. Não é, tá, gente? Não é. Eu juro pra você que não é. Pode parecer, mas não é. Então, a minha necessidade de melhoria é eu comigo mesmo. Eu hoje ser melhor do que ontem e evoluindo para eu ter uma vida melhor, para eu ficar mais em paz comigo mesmo e para eu poder me relacionar de uma forma mais gostosa também, né? Seja no casamento, no namoro, nas amizades. Então, quando a gente junta duas pessoas para fazer compartilhar uma vida em comum, ó, né? A gente está juntando duas pessoas, a gente tem aqui um pacote cheio de experiências, traumas, problemas, alegrias, talentos, né? Coisas maravilhosas. E a gente tem aqui a outra pessoa da mesma forma. Só que esses pacotes são diferentes. Não existe aquela história, gente, eu vou contra algumas coisas, né? Aquela história de que são duas metades e vão se juntar e vai ser uma coisa inteira. Nós somos dois inteiros, né? Não estamos perfeitos no nosso mundo, mas somos dois inteiros que nos encontramos para criar uma outra realidade. Então, assim, o relacionamento em si, ele pode ser considerado quase uma entidade, no sentido de que ele tem uma vida, ele tem uma essência. O meu relacionamento com uma pessoa é de uma forma, com outra pessoa é de outra pessoa é de outra. E eu não estou falando de namoros. Eu estou falando assim, eu me relacionando, eu tenho três filhas, por exemplo, né? Eu me relacionando com uma é um relacionamento com a minha filha mais velha, é um outro relacionamento com a minha filha do meio, e com a caçula é outro relacionamento. Eu a gente não tem a mesma dinâmica. Por quê? Porque eu estou falando de mundos diferentes. O meu mundo se relaciona com o mundo de cada uma, e isso vai gerar uma energia diferente em cada uma dessas relações. Na matemática do amor, falando em casamento e namoro e tudo mais, eu queria mostrar aqui uma fórmula que eu criei, tá? Essa fórmula qual que é? Olha só, vocês vão dar risada, né? Mas é uma fórmula muito simples. A gente tem um mais um que tem que ser igual a muito mais que dois, tá? Eu tenho um instrutor do Axis que ele diz que um mais um, no caso de um relacionamento, tem que ser 10.
pelo menos. Se não for pelo menos 10, não vale a pena você ficar com essa pessoa. Se entra alguém na sua vida e não expande a sua vida, ela é o quê? Um peso? Ela contrai a sua vida? Ela faz a sua vida ficar mais pesada? Porque se você tem que dividir tudo que você tem com alguém e esse alguém não colabora, não contribui, não expande a sua vida, qual é a graça de estar junto com essa pessoa? Você está colocando mais peso na sua vida, mais responsabilidade, mais tarefas, mais coisas para resolver, mais boletos para pagar, mais situações para resolver. Uma coisa que a gente às vezes não dá atenção é que o fato do tempo que a gente gasta pensando em como resolver os problemas da vida é uma tarefa que não é considerada trabalho, mas é a tarefa que às vezes gasta mais energia de uma mãe, de uma mulher. Você pode dizer assim: ah, mas eu estou pedindo para a minha filha A lavar a louça, para a outra arrumar as camas, para a terceira fazer compra. Mas eu tenho que fazer a lista, eu tenho que organizar, eu tenho que pensar quem vai aonde, como vai, como volta, que horas que vai ser resolvido isso, todo esse gerenciamento, essa administração, ela gasta muita energia, ela gasta muito do que eu sou, porque eu estou pondo meu tempo, que é o bem mais precioso que existe nesse universo, que é o que a gente tem de mais escasso, para pensar para resolver aqueles problemas, aquelas questões. Não estou querendo dizer que sejam problemas no sentido ruim da palavra. Então, quando você traz mais uma pessoa aqui para sua vida, você está trazendo só mais tarefas para o seu dia a dia? Ou você está trazendo mais alegrias, mais luz, mais expansão, mais viagens, mais prazeres, mais gostosuras? Você está experimentando comidas diferentes? Você está experimentando ir a lugares diferentes? Você está experimentando namorar de forma diferente? Entendeu? Se não, qual é o propósito? Se você está arrumando uma pessoa para fazer parte da sua vida, para você ter mais trabalho, qual é o propósito? É uma escolha. Você pode escolher isso, não tem problema nenhum. Escolha o que você quiser para sua vida. Mas se eu vou escolher alguém para me dar mais trabalho, eu contrato. Eu contrato alguém, então, né? Porque daí eu posso mandar nessa pessoa. Eu posso dizer para ela, olha, faça compra, não faça compra, vai em tal lugar, não vai em tal lugar. A pessoa não vem para trazer mais trabalho para mim. Exemplo, esses dias a minha filha mais velha me mandou, a gente tem um gatinho que está dando um bom tanto de trabalho lá com a educação de banheiro dele, e a minha filha mais velha me mandou um post dizendo assim: ah, tem essa opção aqui de comidinha molhada para colocar o floral do gato, né? Além do churo, enfim, é uma opção de comida molhada que pode ser um custo um pouco melhor. Ela me deu mais trabalho. Tá? Eu falei para ela: você pesquisou? Não, você recebeu isso no Instagram, no TikTok, em algum lugar. Ok. Você acha que vale a pena? Vai lá e compra. Compra. Ela tem 23 anos, ela não tem 2, 5, 7. Ela tem 23 anos, tudo que ela quer comprar na internet, ela dá um jeito de comprar. Então, você descobriu uma nova forma, um novo alimento que pode ser benéfico, vai lá e compra, não me traz mais trabalho. Senão, ela está me trazendo mais uma tarefa. Eu tenho que pesquisar o nome daquele negócio, aonde vende, quanto custa, como compra, como entrega, ou eu tenho que ir atrás para comprar. Não é leve para mim, tá? E você pode dizer, nossa, você está sendo egoísta. Interessante ponto de vista, se você pensar assim, tá? Mas não é leve para mim. A pessoa vir jogar tarefas em cima da minha mesa, sendo que eu, como mãe, gerenciando uma casa sozinha com as três, né? A mais velha nem tá 100% do tempo aqui, porque estuda no interior, mas eu já tenho muita coisa para resolver. Eu não quero gente me dando mais trabalho, eu quero gente me ajudando a ter menos trabalho. Porque em algum momento eu tenho que ter tempo para relaxar, descansar. Eu, no momento, não estou encontrando esse tempo, por causa da vida, do jeito que ela está. Mas eu preciso encontrar esse tempo na minha vida. E isso só vai acontecer se alguém chegar para somar comigo, no sentido de somar as alegrias, somar massagem, carinho, colo.
prazer, brincadeiras, diversão. Porque para somar boleto, para somar despesa, para somar tarefa, eu fico com as minhas tarefas, eu aqui sozinha, tá? Que já são muitas. Já tenho muita coisa na minha mão para resolver. Então, faz parte esse um mais um, ele tem que expandir. Eu tenho que ficar muito melhor. E esse um mais um, ele vem de ser maior que dois, né? Muito maior que dois. Ele tem que ser no sentido de um estimular o outro a ser a melhor versão de si mesmo que pode ser. Então, assim, vamos supor que eu tenho um talento aqui para, vou falar uma coisa bem doméstica, para fazer tricô. Eu tenho esse talento. Foi uma coisa que eu quis aprender, minha mãe não sabia, eu fui procurar curso, eu aprendi sozinha, né? Eu fui me virar. Eu, com 15 anos, estava me virando porque eu queria aprender a fazer tricô, entendeu? A minha irmã me ensinou a pôr ponto na agulha e falou: te vira, a partir daqui é por sua conta. E tá certo, ela fez, ela deu o pontapé. E se eu tivesse, então, interesse, eu ia seguir, senão eu ia abandonar. Certo? E eu achei muito legal. Por um tempo eu tive uma produção imensa, eu fazia blusas assim, uma por mês, fazia muita coisa. Então, se eu tenho esse talento, vamos supor que esse talento possa se transformar num business, num negócio, em algo lucrativo. Eu posso dar aulas, eu posso criar um curso na internet, eu posso criar peças e vender, posso criar um monte de coisas com esse tricô, certo? É, pode ser para adulto, pode ser para criança, pode ser lúdico ou não. E aí, eu tenho alguém que me estimula a colocar o meu talento no mundo? Ou alguém que fala assim: ah, isso aí qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa sabe fazer tricô, né? É uma coisa tão antiguinha, para quê? As coisas que vêm lá da China são todas mais baratas, para que que você vai perder tempo fazendo isso? Além do lado terapêutico que o trabalho manual tem, né, de trazer a gente para esse lugar de presença, de acalmar a mente, e também ter um lugar onde a gente possa colocar a nossa criatividade. Isso pode ser só isso, e mesmo assim eu achar legal, e a outra pessoa falou: putz, incrível o trabalho que você faz, incrível. Tô adorando ver você tricotar. Eu estou tendo um incentivo para colocar meus talentos no mundo. E mesmo que não vire um negócio, esse incentivo, esse estímulo, ele me enaltece, ele me ajuda a ser uma pessoa melhor. E eu posso me sentir tão melhor em ter esses elogios e esses incentivos que no meu trabalho, que gere renda, né, que gere recursos financeiros para pagar as contas, eu vou me sentir muito melhor. Por quê? Porque nós somos seres integrados. Nós não somos pedaços em separado. Eu não posso pegar meu braço, separar o outro braço, uma perna para lá e para cá, e falar assim: olha, esse braço aqui é criativo, o resto não é. Né? Esse braço aqui é criativo porque faz tricô, o resto não é. Não, se eu tenho esse estímulo e eu me sinto bem com isso, eu vou distribuir essa energia de alegria para tudo que eu fizer. Então, um mais um tem que ser mais que dois, mas tem que ser muito mais que dois, porque senão a pessoa te puxa para baixo, vira uma âncora, vira uma coisa que não ajuda você a crescer e ir para frente na vida. E eu não falo só de dinheiro, eu falo de emoções. As emoções regem a nossa vida. Se a gente deixar, a gente se perde por elas, ou a gente se engrandece por elas. Então, essa matemática de feira, um mais um, calculadora básica, ridícula, quatro operações apenas a gente precisa, não precisa de mais nada além disso. Não precisa de derivada, integral, coisas complexas e fórmulas mirabolantes. A gente precisa da calculadora de feira para entender se a pessoa que está com a gente, ela subtrai da nossa vida, ela aumenta pesos, ou ela aumenta alegrias, e ela multiplica prazeres, luz, compaixão, dinheiro. Porque um casal, quando se estimula mutuamente, cada um no seu campo, cada um nos seus recursos, ele amplia as possibilidades de prosperar. Um dá gás para o outro, um dá estímulo para o outro. Vai, vai que eu tô junto, eu seguro a onda aqui. Vai trabalhar, vai fazer esse curso.
Vai aprender mais disso que você gosta, porque eu seguro a onda aqui com as crianças. Você não tem dinheiro para pagar os boletos esse mês? Eu pago esse mês, porque você está investindo no seu negócio, certo? Isso é uma parceria de uma matemática que não é a matemática exata, um mais um igual a dois. Esse dois aí é fraco, ele é fraco. Se ficar no dois, o relacionamento não se sustenta muito tempo. A não ser que um dos dois tenha aquele espírito de Madre Teresa de Calcutá de realmente carregar a cruz e ficar feliz carregando cruz, carregando problema, carregando peso, carregando tarefas, muitas tarefas, tá? Então, assim, esse lado é muito importante da matemática. E tem mais um lado da matemática que eu vou citar aqui, que é o seguinte: o que que acontece na matemática mesmo, falando de rendimento mensal? Quanto você ganha, quanto que eu ganho? O que que acontece quando você tem uma moça mais pobre e um rapaz mais rico e os dois se apaixonam? Normalmente, tá tudo certo, tá? O homem tem um espírito natural, tá? A não ser os distorcidos, que a gente tem muitos hoje em dia, né? Porque a energia masculina e feminina está muito distorcida na nossa sociedade, mas o homem masculino, ele tem um instinto natural, uma pegada natural de ser provedor, de prover, proteger, cuidar, amparar e dar segurança para a mulher. Então, se ela ganha menos e não pode acompanhar o nível de gasto dele, o nível, ele provê, tá? Eu não tô falando de mulheres aproveitadoras que olham um cara cheio da grana e falam assim, ah, eu vou casar com esse cara para me dar bem, tá? Eu não tô falando disso. Isso é outro universo. Eu tô falando de sentimento verdadeiro. E existem muitas mulheres, sim, e muitos homens também nessa situação invertida que se apaixonam por pessoas que têm nível socioeconômico diferente. Acontece. Esses encontros acontecem, né? E tá tudo ok. O homem ser o provedor. Até porque se ele for um cara masculino saudável, ele vai estimular essa mulher aqui, e ela eventualmente vai crescer e vai também ter um equilíbrio melhor com ele. Ou não, e não será necessariamente cobrado dela que seja, que ganha mesmo tanto que ele. Até porque socialmente a mulher que faz o mesmo trabalho de um homem ainda ganha muito menos que o homem. Então, mesmo que a mulher tenha mais estudo, mais graduação, mais diplomas na parede, mais experiência, no mesmo cargo, na mesma empresa, a mulher ganha menos, né? Então, assim, são desigualdades que ainda persistem. E tá, empresas multinacionais, isso está mudando, sim, ainda tem muita desigualdade, certo? E igualdade verdadeira nunca vai existir, porque você nunca tem duas pessoas iguais. Nem na experiência, nem no grau de estudo, nem no jeito com que lida com os problemas na empresa, com que consegue administrar pessoas e equipes. Nunca é igual, tá? Por mais que tivessem dois diplomas da mesma faculdade, com a mesma pós-graduação, com o mesmo tudo ali, carreiras paralelas, são dois seres diferentes, né? Enfim, o que que acontece quando um cara mais pobrinho, tá, encontra uma mulher mais rica? Né? Tô dizendo pobrinho aí tem níveis, tá? Assim, né? Então você tem aqui uma BMW e um Fiat 147, não sei, né? O que que acontece? Quando acontece esse encontro e as pessoas eventualmente se apaixonam e querem ficar juntas, a sociedade aceita? Aceita que essa mulher sustente esse cara? Aceita que esse cara seja dolar, né? Às vezes ele não tem o trabalho, e muitas vezes isso acontece lá no meio da vida, no meio do casamento, porque o cara perde o emprego e ele acaba ficando em casa e acaba se dedicando a cuidar das crianças, porque acaba não se recolocando. Aqui, esse desequilíbrio pode gerar muito atrito, porque pela natureza feminina, ela não é essa pessoa que vai prover aqui 100%, ela vai cobrar desse cara, né? O natural é que ele chegue. Ele tem estímulo interno, tem
testosterona, tem a libido, tem a energia de força, de vida, essa energia vital para ir caçar o dragão dele e chegar, né, num nível compatível com essa mulher. Porque se ele fica aqui e ele se sente menos, ele se sente pequeno e ele fica se comparando com ela, esse cara tem duas alternativas, né? Ou ele cresce, que é essa primeira alternativa que eu já falei, que é tudo de bom. Ele falou: Meu, essa mulher é um avião, eu preciso dar um gás aqui, porque eu tenho que chegar no patamar dela. Porque eu quero que ela olhe para mim e admire o cara que tá com ela. Eu quero que ela entenda que eu sou esse cara que tem força, que vai, que faz, que acontece. Masculino, tá? A força é do masculino. A mulher tem esse lado também, mas o mais normal da mulher é aceitar essa força do cara, a liderança dele, né? Olha, tô parecendo tão antiguinha agora, né? Mas a gente vai para o mercado de trabalho, faz a vida acontecer, faz um monte de coisa, tem cargos importantes. Agora, se esse cara não for um cara bem resolvido psicologicamente, se ele não tiver uma autoestima legal, ele pode, porque ele não tá achando, acha que não consegue se equiparar, ele acha que não vai ter nunca essa chance, porque ele está muito longe. Qualquer que seja a situação, o que que ele faz? Ele começa a diminuir a mulher. Porque ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o cara, ele tem que ser o cara que manda, né? O homem é muito associado ao poder. Quando ele não tem esse poder e ele se sente menos, se sente pequeno, algumas vezes ele vai pisar na cabeça dela para ela se diminuir. Então, como é que eles fazem isso, né? Ah, ela está prestes a receber uma promoção e aí ela tem de se mudar para algum lugar. Começa a colocar problema para não mudar, para ela não ter a promoção. Conheço casos de literalmente o marido fala assim: se você aceitar essa promoção, eu vou embora. De ficar muito claro isso. Outras vezes não é tão claro, e eu acho que é até pior, tá? Porque daí a pessoa começa a te maltratar psicologicamente, para te destruir psicologicamente, para você ficar mal. Assim, não que a pessoa, normalmente, a pessoa não tem consciência dessa estratégia absurda que ela está fazendo. Normalmente é uma reação instintiva e o cara não tem consciência disso. Ele simplesmente está reagindo a um padrão instalado nele de que o macho é o macho alfa e ele tem que mandar. E se ele não manda, então ele tem que diminuir o tamanho da pessoa que está do lado dele, tá? Costuma ser inconsciente. Tem gente maldosa na vida, tem todo tipo de gente na vida, mas esse equilíbrio de forças, esse equilíbrio de desejos, esse equilíbrio de masculino e feminino, ele é complexo e na sociedade moderna nossa, como ela está, o que que acontece? A gente tem duas forças subliminares aí nessa história. Uma é a natureza dos padrões feminino e masculino, que são dessa forma, né? O masculino seria o mais provedor, o feminino mais acolhedor e nutridor de vida, né? Gerador de vida, de criatividade, de expansão, é alimento, né? Então, assim, você alimenta esse cara de comida, de prazeres, de sexo, do que você precisar, para ele ser esse avião e ir para a vida e fazer a vida acontecer e trazer o dinheiro para casa. E você também faz o seu trabalho, mas enfim, né? O foco de prover é mais do masculino. Esse é o natural, natural da natureza. Do jeito que a vida foi se moldando e a gente, mulher, foi para o mercado de trabalho e a gente assumiu posturas mais masculinas para poder estar no mercado de trabalho e poder fazer a vida acontecer, a gente foi distorcendo isso de forma que a gente se tornou, de certa forma, mais masculina e os caras mais femininos. Então, a gente precisa lidar com essa dicotomia, com essa diferenciação, que ela é muito recente. É muito recente. O que fala mais alto é o instinto. E o instinto ainda é do homem das cavernas. A gente ainda tem o cérebro reptiliano, né? Diga-se de passagem,
que comanda nossos instintos e faz com que as reações, por isso que às vezes o homem hoje em dia está tendo muito feminicídio, né? Aí você fala assim, gente, eu não entendo. É uma pessoa estudada, de nível cultural bom, como que ele fez isso com a esposa? É ancestral, porque assim, é uma coisa instintiva. Precisa trabalhar muito isso nos homens. E os homens procuram menos terapia do que as mulheres. Eles procuram muito menos ajuda terapêutica. Então, eles ficam lá com os conflitos, sabe? Viajando a velocidade da luz na cabeça deles e eles não sabem dar conta disso. Não estou desculpando violência. Não estou desculpando violência. Violência não é certa nem de um lado nem do outro. Porque tem mulher que pisa na cabeça do marido também, né? Que fica desmerecendo, colocando para baixo, porque o cara é um banana, porque, enfim, né? Também tem, tá? Não, não é só de um lado as coisas que acontecem, não. Mas é importante a gente notar que quando a gente tem uma inversão de papéis, é bem possível que isso possa gerar conflito, entendeu? E se tá, deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. Não. Se isso vai gerar conflito na sua vida ou não, como você vai gerenciar isso? Então, a minha dica para você é o seguinte: matemática. Matemática básica de feira. Você está com uma pessoa que está acrescentando na sua vida alegrias ou problemas? Prazeres, expansão ou boletos e tarefas? Isso é o básico da sua vida. E isso você vai avaliar também para as amizades, tá? Tem amizade que é só roda, parece bola de ferro no pé da gente. Tem amizade que não ajuda em nada, que parece que a pessoa está ali para prender a sua vida e você não sair do lugar e ficar naquele reclama, 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 porque daí ela tem companhia. Mas assim, falando de casamento, por que casamento é mais importante? Porque você vai dividir a vida com essa pessoa. Não é só a conta bancária, você vai dividir a vida. É a escolha mais importante que a gente faz na vida. É com quem a gente vai se relacionar. E isso é muito importante. Então, e a questão do nível socioeconômico, né? De você falar linguagens parecidas, que nós vamos chegar no português no próximo vídeo, tá? E também a gente ter essa disparidade ou não, porque assim, se vocês têm, nós, né? Eu e o bonitão, a gente tem níveis meio parecidos, né? Ok. A gente consegue administrar isso de uma forma mais fácil. Não quer dizer que esteja resolvido o problema, porque às vezes vocês podem ganhar, vamos supor, um ganha 10 mil, outro ganha 10 mil, e aí o cara ainda achar que ele tem que te achacar, porque ele tem que ser o cara que manda. E aí eu vejo casos que às vezes até a, tem cliente, gente, que dá vontade de pegar as pessoas enfim. É, a moça ganha muito menos do que o marido, mas ele tem aquela necessidade de dominar economicamente. Então, assim, ele imagina que se ela está com ele, é porque ela precisa do dinheiro dele, tá? Se fosse só por isso, né? Era fácil. Aí, então, o que que ele faz? Ele quer manter a mulher pobre o máximo possível, para que ele possa mandar nela. Para que ela precise dele? Para que ela nunca pense em ir embora. Olha o tamanho da insegurança desse ser. Ele não quer correr o risco de que ela possa querer ir embora um dia. Então, o que que ele faz? Ele coloca muito mais despesa para ela pagar, para que o dinheirinho que ela ganha não dê para sobrar, não dê para guardar, não dê para ela fazer economia nenhuma, para que ele possa estar no controle. É uma ilusão de controle. É uma ilusão terrível de que e ele tem essa insegurança. Agora, se ele tem essa insegurança, o que está acontecendo no nível sentimental desse casamento? Tem amor? Ele cuida dela? Porque cuidar não é só você pagar as contas, né? Ele dá carinho, ele consegue fazer que essa mulher se sinta segura.
por estar com ele? Tá aqui uma coisa que dá saudade, sabe? Você sentir segurança em estar com alguém. Nesse mundo tão cheio de confusões, de conturbações, de guerras, de muda imposto daqui, muda dali, a gente precisa de um porto seguro. E não é empresa, não, tá? Que vende seguros lá. A gente precisa de um lugar onde a gente encoste a cabeça e fale, eu sei que esse cara me garante. E isso vai muito além do dinheiro, vai muito além da matemática. Será que esse cara é o cara que essa moça pode encostar a cabeça no ombro dele e dormir, porque ela se sente segura? Não é. Porque se ele oferecesse essa segurança para ela, ele não ia ter essa insegurança de ter que dominar a moça pelo dinheiro. Se ele soubesse disso, se ele soubesse fazer isso. Eu acho que esse cara precisa de ajuda, porque no fundo ele gosta dela, mas ele não sabe gostar, ele não sabe demonstrar, ele não sabe fazer ela se sentir bem com ele. É uma tristeza isso, né? Às vezes você vê um casamento que está acabando e tem sentimento ali. Mas qual é a matemática? Qual é a calculadora que esse cara está usando? Ele está usando a calculadora do sistema econômico. Eu vou mantê-la dependente de mim financeiramente. Sendo que ele poderia mantê-la dependente, porque todo relacionamento de casamento a gente é dependente emocional do outro, né? E vice-versa, pelo carinho, pelo suporte, pelo apoio, pela segurança, por ele ser esse porto seguro que ela precisa. Quem não? Eu também quero. Da mesma forma, ela seria esse porto seguro para ele quando ele chega em casa acabado do trabalho, destruído, cheio de perrengue que ele resolveu durante o dia, ela ser esse colo. Consegue? Falta um bocadinho ali, ó, de autoconhecimento, sabe assim? De você olhar para o espelho e ver além das marcas do tempo, das rugas que tem aqui, das marcas que tem aqui de preocupação, né? Das marcas que tem aqui de, né? Olha, né? Nem Botox resolve isso. Bom, Botox resolve, mas eu não vou fazer. E, né? A gente tem que se olhar e se acolher. Falar, nossa, eu tô fazendo burrada aqui, eu tô fazendo uma coisa errada, ela tá escapando de mim. Ele tá escapando de mim. O que que eu tô fazendo que eu tô deixando isso acontecer? Vamos sentar e conversar? Vamos rever nossas contas da nossa matemática, né? São exemplos, né, de casais que eu tenho acesso, porque eu atendo as pessoas, atendo muito mais mulheres do que homens, mas eu vejo muitos homens sofridos aqui também. Eu vejo muitos homens abandonados. Tipo assim, ele que lute, tô nem aí, sabe? Eu vejo homens abandonados também. Então, no fim das contas, gente, a gente sofre, eles sofrem. Por que que a gente não conversa? Porque tem medo de abrir o coração e levar a ferroada, já está sofrendo mesmo. Abre o coração e vê o que que é possível. Já está sofrendo. Eu duvido que eles não estejam sofrendo, porque com essa mudança toda de mulher ir trabalhar e dessas distorções todas que aconteceram, eles estão meio sem chão, sem saber o que eles são, como agir. Tem rapaz que fala, ah, se eu chamar para sair, vai dizer que é assédio, vai me processar. Como assim? O homem tem que chamar, homem é iniciativa. Homem é para fora, mulher é para dentro. O homem tem que dar o primeiro passo. Ah, mas e se eu falar e, né? São distorções. Os tempos que nós estamos vivendo não estão fáceis para relacionamento, porque existem muitas distorções. A gente saiu daquela fórmula quadrada de papai e mamãe, né? De a mulher em casa 100% do tempo, sem poder usar os talentos que ela tinha, né? Para uma coisa que teoricamente pode tudo, mas não pode tudo, porque virou uma bagunça.
e as pessoas estão sem chão. Não todas, graças a Deus. Conheço casais que estão muito alinhados um com o outro, né? Conseguem conversar, conseguem se expor, conseguem estar abertos um para o outro. É aqui, ó, abertos para falar, cara, não gostei disso aí que aconteceu, né? Vamos ver se a gente faz diferente. O que que dá para a gente fazer diferente? Então, senta e conversa. O máximo que vai acontecer é não mudar nada. E se não mudar nada, você já sabe como é. Mas pode ser que mude. Porque pode ser que o outro não tenha a menor ideia do que você está sentindo, nem sonha com o que você está passando. E se você contar, pode ser que mude tudo. Vou deixar esse convite aqui para você pegar a sua calculadora de feira, né? Que nem precisa, né? Dá para fazer as contas de cabeça. Avalia seu relacionamento. Um mais um é igual a quanto? Conta para mim aqui nos comentários. Que nota você dá para o seu relacionamento? Talvez você queira subdividir. Olha, em lidar com os filhos é 10, em lidar com as finanças é 2, em lidar com a família dele é. Em lidar com a minha é 4. Não sei. Talvez você queira departamentalizar essa conta, mas faz a conta. É bom a gente ter consciência, saber o que está acontecendo e não fingir que está tudo bem e só empurrar a vida com a barriga. A vida passa muito rápido. Fique aonde você se sente bem, não é? Um beijo no coração e falta também a matéria de português que a gente vai tratar no próximo vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e eu agradeço os comentários e segue o canal, distribui esse vídeo para quem você achar que é contribuição, para quem você achar que não é contribuição, pode distribuir também, que eu fico feliz. Manda o link para Deus e o mundo e me manda sugestões de temas que você quer que eu aborde a respeito de casamentos, relacionamentos, namoridos e tudo que pode ser mais gostoso na vida, né? Nessa parte de compartilhar a vida com alguém. Tá bom? Um beijo.